Amém? Pode se sentar, fique à vontade. Acho que todo mundo me conhece. Sou Wesley, casado com a Carol, prazer. Vocês me veem muito ali no cantinho ali, meio torto, desengonçado. Não me critiquem, é o nosso jeito. Eu queria compartilhar algo com vocês essa noite, muito interessante. Claro que tudo é interessante, mas é uma coisa que durante um bom tempo tem mexido comigo, até antes de eu receber o convite de estar ministrando. Essa palavra já vinha me cortando em algumas coisas, eu já tinha lido diversas vezes, relido outras vezes, mas eu aprendi que quando você lê a palavra, a Bíblia não é algo para que nós fica lendo. Mas se você ficar lendo, vai ser apenas um livro para você. Não vai te trazer transformação de vida, não vai te trazer mudança de percurso, não vai te trazer nada, vai ser apenas um livro. Mas quando você começa a compreender que ela é algo para que você medite de dia e de noite. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu tinha colocado uma meta. Eu tenho que ler, eu tenho que ler 5 capítulos por dia. Só que eu comecei a entender, conforme o tempo foi passando, que eu estava só lendo 5 capítulos por dia. E conforme foi passando, você vai adquirindo uma certa maturidade, pelo menos tem que adquirir. E eu comecei a prestar mais atenção na palavra, e Deus foi me ministrando, falando assim, presta atenção nos detalhes, mano. Abre a palavra sem pressa. Medita no que você está lendo. E eu quero já começar contando uma bênção, porque hoje é culto da vitória, é ou não é? E é o ano da colheita. Eu falo que esse ano aqui, estou tendo experiências incríveis com Deus, e eu tenho certeza que você também terá. Eu lembro que a primeira vez que eu vou compartilhar, a pessoa que me abençoou está aqui, e eu quero honrar essa pessoa. Quando o Raik veio, Heinekik, sei lá, é isso aí. Ele veio a primeira vez, ele trouxe uma Bíblia, né? E aí eu lembro que eu olhei aquela Bíblia e eu falei assim, poxa Deus, queria essa Bíblia. Só que quando eu olhei aquela Bíblia, eu sou um cara muito curioso. Eu gosto de ler, eu gosto de saber o porquê, para onde que vai, eu gosto de saber dos estudos, por que ele escreveu aquilo ali, eu sou curioso. E eu lembro que ele começou a falar daquela Bíblia, obrigado, viu? Deus abençoe. Fera, meu. E aí, conforme ele foi falando daquela Bíblia, meu olho foi enchendo, cara. Eu falei, meu Deus, essa Bíblia aí Eu tenho a minha, né, que vocês podem ver, essa daqui é de eu ir para o campo, de eu fazer minhas loucuras. Aí, ó. E ela está até surradinha, preciso conversar com a Geandra, urgente. Mas eu falei assim, mas sabe quando você começa a se identificar com aquela palavra, mas chega um momento da nossa vida, o pastor Robson está aqui, ele pode testificar isso, você vai tendo mais sede. Aquilo que você já está acostumado, vai chegar uma hora que você começa a ter a necessidade de falar, eu preciso buscar mais. E aí eu vi aquela Bíblia, né, e eu falei assim, eu queria tanto essa Bíblia, mas eu não pude no momento. E aí acabei esquecendo. Aí passou um ano depois, né, que ele veio, e aí ele tinha pregado uma palavra até semelhante que eu vou pregar agora, de uma visão diferente, claro. E ele de novo trouxe essa Bíblia, né, e eu lembro que a minha oração, eu estava sentado mais ou menos ali, assim, e eu fiz uma oração bem rápida, assim, na hora que ele começou, eu peguei e falei assim, ó Deus, é o seguinte, velho, que essa é a minha oração com Deus, não se escandalize. Tem tanta gente aqui na igreja, bem que o senhor podia levantar alguém aqui, uma pessoa eu preciso, né, para me abençoar com essa Bíblia, né? E eu lembro que meu coração encheu. E aí eu saí do culto, eu vou te expor, cara, o Samuel me chamou e ele me presenteou com a Bíblia. E eu falo porque o Samuel ele tem um coração muito bacana, eu amo a vida dele. Ele é um menino de ouro, a família dele sabe que eu amo muito ele. E eu lembro que eu peguei aquela Bíblia e eu sou um cara fleumático, entendeu? A Carol briga comigo, cara, porque eu tô feliz, eu tô assim, ó legal.
E eu estou triste, nossa, chateadão. E no Expresso. E a Carol fica doida, que ela fala assim, ó, eu não sei se você está alegre, se você está feliz, se você gostou ou não. Aí eu peguei para o Samuel e falei, nossa, obrigado, cara, Deus abençoe. De tão feliz que eu fiquei. Só que daí quando eu cheguei no meu, a Carol estava na Kids, daí eu falei, eu preciso ir para o meu carro, porque entenda que tem momentos que você precisa separar. E aí eu já vou começar a entrar no que eu quero. Você precisa ter um momento seu, seja onde for, minha vida é corrida. Cara, 5 minutos é suficiente. E aí eu entrei no meu carro, estava ali, eu já olhei, né, para ver se não tinha ninguém, porque eu já sabia o que ia acontecer. E eu olhei para aquela Bíblia e falei assim, poxa Deus, obrigado, velho. Antes de eu pedir, o Samuel já tinha comprado a Bíblia para me abençoar. Quando eu orei, ele já tinha ido comprar. E aí eu falei, poxa Deus, o Senhor me ama tanto. A sua graça, o seu amor me constrange. E eu fiquei chorando no carro, cara, chorando. Às vezes você fala assim, mas era só uma Bíblia. Não, cara. Quando você compreende o que você tem na mão, quando você tem aquela sede de falar assim, ó, eu estou embasado nisso aqui, cara, eu estou embasado na palavra. Isso não quer dizer que você não vai ser um cara que vai cometer erros, uma pessoa, né? Isso não quer dizer que você não vai se equivocar algumas vezes. Mas quando você se aprofunda e você tem uma palavra como base, não que tudo vai ficar mais fácil, mas você vai ter uma base para você ficar nela. Toda passagem da Bíblia que você for ver é embasado numa palavra. Saul, ele caiu por quê? Ele desobedeceu uma palavra. E eu quero que você abra, já entrando, em 1 Samuel capítulo 16. Amém? Eu vou aqui, eu vou da minha Bíblia. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse contigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi.
Antes de eu começar a abordar isso que eu acabei de ler, a gente tem que voltar um pouquinho. Porque antes de Davi, houve um outro rei que chamava Saul, que creio que grande parte aqui conhece a história, então eu não vou ficar lendo, vamos caminhando. Saul, ele recebeu uma ordem. Vá até fugiu o nome aqui. Amalequitas. E fere todo mundo, véio, mata todo mundo, não quer que sobre ninguém lá. Só que Saul, como ele era muito cheio de si, um cara, eu sou bom. Não, matamos todo mundo, porém, deixou o rei Agag, e pegou os melhores animais, melhores ovelhas, os melhores bois, tudo que era de melhor, ele trouxe. E aí, na hora, né, Deus falou para Samuel, ó, vai lá que deu ruim. Só que o que me chama a atenção na vida de Saul é aonde estava o coração dele. A grande diferença de Saul com Davi é onde estava o coração. Saul, o que eu vejo por que trazer o rei? Para mostrar que Saul era o soberano? Ele ainda não tinha entendido que soberano só há um, que é aquele a quem levantou. Quantas vezes nós agimos como Saul, achando que nós somos bons, e não ouvindo aquilo que o real soberano nos direciona? Isso é para mim, é todos aqui. Muitas vezes nós agimos como Saul. Quando Deus começa a nos dar um pouquinho de corda, a gente começa a achar que nós somos bons. Se fosse por bondade, a gente estava ferrado. E uma coisa muito interessante em Saul, que eu percebo lendo, é que quando Samuel chega até Saul já tinha feito um monumento. Para que você faz monumento? Para ser adorado. Então isso nos mostra o quê? O coração de Saul estava no lugar errado. Ele foi ungido como rei, levantado pelo Senhor. Porém, ele não tinha compreendido que ele foi levantado debaixo de uma palavra. Se você ainda não compreendeu que você está sendo levantado ou preparado em cima de uma palavra, é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. Porque Saul estava cheio de si, achando que ele era bom, ele queria mostrar através do rei Agag que ele tinha feito aquilo, porque ele era bom. E foi contra aquilo que Deus designou. Às vezes você pensa assim, como eu já pensei um dia, nossa, mas como Deus é malvadão, velho. Por que ele mandou matar o povo? Aí eu vou te explicar, que eu fui buscar e está fácil de achar que está na Bíblia. Coloca para mim aqui Deuteronômio. Toda vez que eu falo Deuteronômio, eu lembro daquele vídeo, Deuterotônio, né? Deuteronômio. Deuteronômio 25, no versículo 17, por favor, até o 19. Olha lá, aí é a resposta do seu questionamento, que eu tenho certeza que você pensou isso. Nossa, que Deus malvadão. Lembra-te do que te fez Amaleque, os amalequitas, no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Mais um. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus se tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu, não te esqueças. Então, por que aqui Deus já tinha dado a sentença para os amalequitas? Lembra? Que os amalequitas fizeram, saiu. O povo estava no deserto, e aqueles que iam ficando cansados, os amalequitas vinham aí, matavam.
E aprende uma coisa, cara. Não se mexe com coisa que Deus constituiu. Não se mexe. Eles podiam ter ficado lá, tranquilinho. Precisava ter matado. Não precisava. Precisava a gente tentar agir por orgulho, ou sei lá o quê, qual era o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Passaram quantos anos do pessoal saindo do Egito e os amalequitas fazendo aquilo, até, né, tudo se concretizar com o povo. Foi 40 anos de deserto, acredito que foi 40 anos os amalequitas aproveitando disso e matando, né, pastor? Alguma coisa assim? Eu já estou aqui, ó, ficar ligeiro que já estou na flecha aqui. E Deus, cara, Ele jamais esquece. Nós somos falhos, nós esquecemos, mas Deus não. E aí então, voltando ali, Samuel chegou a Saul e falou assim, ó, você não é mais rei, Deus vai levantar um novo rei. E o que me chama a atenção é quando ele chega para Saul, o que Saul faz? Não, mas eu não fui contra a palavra do Senhor. Eu matei as crianças, matei todo mundo. Eu só trouxe assim, o melhor para fazer sacrifício para o Senhor. Aqui qual que foi a palavra? Mata todo mundo. Lá atrás eles não pensaram nisso. Os amalequitas não pensaram. E se Deus ele decretou, vai acontecer. Independente do cenário que nós vivemos, se Deus prometeu, querido, vai acontecer. Uma coisa que eu tenho aprendido e eu compartilho com algumas pessoas. Nós vivemos tempos difíceis, né? Tempos complicados em todos os sentidos. E aí eu vejo muitas pessoas, tipo assim, ó, apavoradas. E eu não. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, falou, mas por que você não fica nervoso? Eu falei, eu já fiquei já. Mas eu entendi que a terra não é abençoada por qualquer... eu não sou abençoado porque a terra é abençoada. A terra é abençoada porque eu sou abençoado. Independente de onde você estiver, dará certo. Terá vitória porque você é abençoado. Independente do cenário. Muitos aí estão falando de agendas, de tudo isso daí. Gente, nós como cristãos temos que ficar alegres, felizes, que cumpra logo e que a gente vá logo para a glória. Entendeu como que é o negócio? Aí as pessoas chegam na gente e falam assim, ó, vamos evangelizar, né, porque Jesus vai voltar. Não, eu não evangelizo porque Jesus vai voltar, eu evangelizo para que Ele volte logo. Aí que está a virada de chave. Esquece isso, você não está aqui porque Jesus vai voltar. Você está aqui porque nós queremos que Ele volte logo. Porque se você chegou aqui por alguém, nós queremos que você traga outros. Mas não é para encher a igreja, não é isso aqui. Isso aqui é legal. É só legal. Mas o fundamento, a base não é esse som legal, não é uma banda legal, não é uma cadeira legal. Se esse for o fundamento, fecha a porta da igreja, não vale a pena. O fundamento é resgatar. Ter uma palavra. O fundamento não são coisas, é o Criador das coisas. Não é o canal, é o que passa. Você é um canal. Não se ache bom, se ache privilegiado. Você é um privilegiado, nós somos privilegiados. Você carrega uma mensagem que outros lá fora também precisam. Eu já estou passando lá na frente do que eu ia falar, mas vou falar agora. Lá em Romanos 8,18, Romanos 8,19 mais específico, ele fala que toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos. O seu vizinho, aquele que odeia você, está esperando a manifestação dos filhos. E eu comecei a orar e Deus começou a me cortar em cima de algumas coisas. E Deus começou a me falar assim, olha, Davi compreendeu quem era o Deus dele. Saul não. E você?
E eu fui meditando em cima do que Deus queria conversar comigo, não porque eu ia pregar. Quando Deus começou a me tratar nessa palavra, eu nem sabia que eu ia pregar. Entenda uma coisa, que Deus nunca vai te chamar porque você está pronto. Ele vai te chamar para te preparar para algo. Quando Davi foi chamado, você pode ter certeza que os irmãos dele olhou para ele e falou assim, mas Davi? Porque a característica de um rei, o mínimo era ter uma destreza militar, qualidade militar. Davi nem espada sabia segurar. Às vezes você está aí, há um tempo, se questionando, mas Deus me chamou, está me chamando, mas eu não estou preparado. Mas Ele não quer que você esteja preparado mesmo, Ele quer te preparar. Deus chamou um menino que matou um urso gigante. O objetivo de Davi era apenas cuidar da ovelha. O propósito de Davi era cuidar da ovelha. O propósito de Deus para Davi era que ele fosse rei. Os nossos propósitos nunca vão sobressair aos propósitos de Deus. Os nossos caminhos nunca vão sobressair aos caminhos que Deus quer que nós trilhamos. Lá em Isaías fala que os teus caminhos são mais altos do que os meus. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não torna, dá semente ao semeador e pão ao que come. Se Deus liberou, não vai tornar vazio. O que falta para nós como igreja, para mim e para você, é compreender isso. Nós estamos preocupados em, eu preciso disso, eu quero isso, a gente acha que Deus ele é fast food. Eu quero isso, eu preciso disso, não Deus, mas eu acho que o Paulo, né, pregou aqui, foi, você fala, e Deus fala assim, agora eu quero falar, não, agora eu vou embora, estou cansado. Deus, Ele não pede, Ele nem quer mais sacrifício. Deus, Ele abomina sacrifício. Para mim, a oração mais sincera da Bíblia, a oração que mais me choca, a oração que mais me constrange, foi de Davi no Salmo 51. Quando ele fala para Deus assim, eu sei que o Senhor não vai aceitar sacrifícios. Senão eu faria. E a súplica que mais me toca, e às vezes eu me pegava, quando eu refletia nessa palavra, eu me pegava chorando, e às vezes eu estava num lugar que eu não podia chorar. E eu saía para mim poder Porque quando Davi, no capítulo 51, versículo 11, ele fala assim, não me expulse da tua presença. Não tira de mim o teu Santo Espírito. Eu compreendo que Davi ele quis dizer assim, você pode tirar de mim a coroa, véio. Você pode tirar de mim o castelo, você pode tirar de mim o que o Senhor quiser, mas, por favor, não tira de mim a tua presença. E hoje, infelizmente, nós como cristãos, nós estamos negligenciando a presença. Nós queremos, eu quero mais. E Deus fala, eu tenho mais, mas para de me negligenciar. Nós estamos esquecendo o porquê que nós estamos vindo aqui. E eu reflito muito nisso. Hoje, quando eu chegar na minha casa, minha oração não vai ser assim, Deus, será que eles gostaram? Não. A minha oração vai ser, será que eu transmiti o que o Senhor queria falar? Essa é a minha preocupação e essa é a sua preocupação. Eu não toco porque eu quero que os meus coordenadores me elogiem. Eu erro pra caramba. Já estou aqui, já falando. Quando você vê eu rindo ali, é porque eu errei. Normalmente. E eles olham para mim, que a gente condena, né? É isso a família. Tem uns irmãos chatos às vezes, não tem? Então, acontece. Mas eu com o Jacques está em... Não, brincadeira, Jacques. Mas ali, quando nós estamos aqui, quando alguém sobe para pregar, ou qualquer coisa que for fazer aqui em cima, nós não fazemos para te agradar. Nós não fazemos para que você saia daqui e fale assim, nossa, tempo de adoração de church é top. Pouco interessa para nós você falar isso. O nosso maior interesse é que você saia daqui embaixo de uma palavra. Embasado numa palavra. Quando Samuel chegou até Davi, e eu vejo algumas falhas de Samuel, porque nós olhamos às vezes as pessoas e nós endeusamos as pessoas, né?
E eu vejo que quando nós vemos exemplos na Bíblia que eles erram, por muito tempo eu pensei assim, nossa, que sacanagem. Mas hoje eu penso assim, cara, ele é humano. Às vezes você está esperando assim, nossa, quando eu tiver uma oportunidade, meu irmão, você nunca vai ter essa oportunidade. Porque a oportunidade você tem todos os dias quando você acorda. Se você depender de ter uma oportunidade para estar aqui com o microfone na mão, você nunca vai ter. Uma coisa que eu aprendi um pouco na minha caminhada de missões, uma vez um diretor chegou em mim e falou assim, ó, você quer ser bem sucedido na missão? Eu falei, claro, invista em outros. Eu não estou falando de dinheiro. E eu fiquei muito feliz com essa igreja quando ela fez o Impact School. Eu acho que uma coisa que mais me marcou aqui na igreja, desses 4 anos que eu estou aqui, foi o Impact School. Sabe por quê? Porque eu compreendi. O que foi o Impact School, pastor? Os primeiros passos de uma igreja evangelística. Entenda uma coisa, a igreja que não evangeliza, ela morre. A igreja que não tem evangelismo, ela vai morrer. E eu falo para você porque eu conheci igrejas que morreu porque não tinha evangelismo. Eu cheguei a ouvir, você tem que entender, Wesley, que isso dá certo lá, aqui não. Dá certo o que? Evangelizar? E eu vejo, não estou falando para você que a nossa igreja é perfeita. Nós iremos te decepcionar. Porque nós somos falhos. Mas você pode ter certeza que quando você compreender que você está aqui porque Ele te chamou, você não vai se decepcionar com a igreja. Tem uma palavra que da Costa Rica lá. Qual é o nome dele mesmo? Isso, Christian. Tá mais fácil falar Christian. Ele falou uma coisa que me chocou muito, cara. E às vezes eu fico ali, eu fico no banco e Deus vai falando comigo algumas coisas e eu tenho que anotar. Eu não estou no WhatsApp, tá bom? É que às vezes eu preciso anotar. E ele falou uma coisa que aquilo me chocou muito. Quando ele falou do noivo e da noiva. Nós estamos tão preocupados com a noiva, esquecendo do noivo. Por que nos decepcionamos? Porque estamos olhando para a noiva, esquecendo do noivo. Quem que vai te buscar? O noivo. Nós estamos com as preocupações nos lugares errados. E o que me chama a atenção nessa passagem é quando Deus fala para Samuel, vai lá à casa de Jessé. Mas como que eu vou lá? Se Saul ficar sabendo, ele vai mandar me matar. E se nós formos analisarmos os profetas naquela época, o profeta ele simbolizava a presença de Deus. Quando o profeta chegava, é como se Deus estivesse chegando ali. E se você prestar atenção numa palavra, eles falam assim que os anciãos tremiam quando foram chegar até Samuel. E a primeira pergunta foi, é de paz, né? Não, é de paz. E sabe o que eu compreendo nisso? Eu quero que você reflita sobre isso. Às vezes Deus te direciona a algo e você começa a colocar empecilhos, mas como que eu vou fazer? E Deus já sabe, já te dá toda a estratégia. Ele já tinha estratégia de pegar o novilho, de ir lá e de falar que seria para sacrifício, convidar a família de Jessé para sentar e fazer o sacrifício. O pastor Marquinho pregou sobre quinta-feira aqui. E ele pregou sobre o cego, lá que foi no tanque de Siloé. E me chamou muita atenção, eu estava sentado ali e Deus falou comigo muito forte no coração. Quando ele começou a citar, quando Deus fez ali um lodo e colocou aos olhos dele e falou, vai para o tanque de Siloé e lava. E na hora eu me fitado ali, quando o pastor Marquinhos foi pregando, eu fui perguntando, eu falei, Deus, mas o que é isso? E eu quero te compartilhar o que Deus falou comigo, naquela quinta-feira. Ele falou, tem muita gente com lama nos olhos, só falta ir para o tanque de Siloé. Às vezes você chegou aqui cheio de lama, velho. Cheio de lama, todo sujo. E é o único direcionamento que Deus te der, vá para o tanque de Siloé. Se lave. E tudo ficará mais claro para você.
Eu não sei, você pode ter chegado aqui porque algum chato ficou falando para você direto para você vir pregar. Ainda bem que não tinha minha foto lá, que eu acho que você nem vinha. Graças a Deus que não tinha minha foto. Mas você pode ter certeza que se você está aqui, não foi porque um chato ficou te chamando. É porque Deus queria ter esse encontro com você. Isso é independente de quem prega, independente de quem canta, independente de quem toca. É a palavra dele que vai de encontro com você. E o que me chama também a atenção é que Samuel já foi com estereótipo designado. Não, vou lá que vou pegar os caras mais fortes, né? Porque Saul é de guerra. Fera na espada. Não tem como. Chega lá, não, esse aqui é bonitão, hein? Não é isso aí. E ainda Deus dá uma chamada em Samuel, né? Falar, você está olhando muito externo, eu vejo o coração. Aí Davi, lá, nem foi chamado para estar lá. Olha a importância que Davi tinha na família dele. Às vezes você nem tem importância na sua família, mas Deus vai te chamar para ser rei. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Imagino eu que ele não era muito bem visto, porque eu não sabia pegar numa espada, e isso era algo importante. Eu imagino que nós, se fôssemos chamados para ir à mesa, com o coração que nós temos, eu não vou não, se meu pai quiser, ele que vem me chamar aqui. Não me chamou antes por quê? Mas não. Davi falou, beleza, vou lá. E o que mais me chama a atenção é que Davi fez todo aquele, né, pegou ali o chifre do azeite. Tu és rei de Israel. O que Davi fez depois? Voltou para sentar a ovelha. Por quê? Davi entendeu que não era pela força dele, velho. Davi entendia que não era porque era ele. Davi entendeu que havia tempo para todas as coisas. E Deus ministrou muito forte no meu coração. Nós estamos tão preocupados com o que nós vemos. E esquecendo que o que Deus tem para nós vai além. Vai muito além. Se o teu ministério, se o teu chamado for só vir para a igreja, alguma coisa está errada, desculpa. Se o seu intuito é só vir na igreja para você ouvir uma palavra bacana de alguém que você gosta, você está no lugar errado. Se eu for ouvir o que eu gosto, eu vou no cinema, eu vou no teatro. Se eu vou ouvir o que eu gosto, eu escolho um filme na Netflix. Aqui não é Netflix. Há tempo para todas as coisas. Se você for para frente, Davi, em momento algum, Davi se exaltou por ter sido ungido rei. Em momento algum, Davi jogou na cara dos irmãos que ele era rei e eles tinham que servir. Davi esperou o tempo do Senhor. Eu não sei como que você está aqui. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve um momento com o Senhor? Davi, ele fala assim, ó, quando Natan foi lá e expôs o pecado dele, diferente de Saul, Davi se rendeu aos pés de Cristo, de Deus. Enfim, se Davi se rendeu, Saul deu desculpa. Se Deus está te chamando e você está dando desculpa, você está sendo um Saul. Não há tempo para desculpa. Há tempo de reconhecer e se preparar. Para muitos você é apenas um menino, uma menina. Para muitos você é apenas mais um. Mas para Deus, você é alguém que Ele vai preparar para reinar, para conquistar, para libertar. E muitos vão olhar para você e falar assim, mas Ele? Se alguém olhar para você e falar Ele, você fala, não, estou no caminho certo. Mas Ele fez isso, Ele fez aquilo, né? Mas o coração de Davi estava no Senhor. Deus, Ele sempre vai te entregar algo especial. Isso é Bíblia. Deus, Ele sempre vai te entregar algo que é importante para Ele. Se você for pegar Moisés, Deus entregou o povo dele.
Se você for ver Davi, Deus entregou o coração dele. E se você for olhar José, Deus entregou o filho dele. O que Deus está te entregando? Eu vou voltar à pergunta. Qual foi a última vez que você teve um encontro com Ele? Eu estou falando de encontro com Ele. Eu não estou falando de prática rasa. Wesley, mas como que é a receita para isso? Não tem receita. Deus ele vai agir com você da forma que Ele quer. A única coisa que Ele quer é a oração que Davi fez. Eu sei que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Você sabe qual foi a minha oração hoje de manhã? Foi 2 palavras com meu violão em 2 notas. Tu és grande, Tu és santo. Peguei meu violão. Tu és grande, Tu és santo. Tu és grande, Tu és santo. Tu és grande, Tu és santo. E eu lembro que começou ali as lágrimas rolar. E eu falei, Deus, essa é a adoração que eu tenho para o Senhor essa manhã. Tu és grande, Tu és santo. E Deus ele vai te falar de formas inimagináveis. Às vezes você vai olhar e falar assim, mas quando Deus te chamar, você pode pensar assim, mas tem outros melhores. Ele sabe. Mas não atrapalhe esses outros, porque esses outros também têm um propósito com o Senhor. Mas quando Deus te chamar, o propósito é com você. Deus não escolheu um homem que era bom de espada. Chamou um homem que era bom para apacentar. Ele não chamou um homem que era orgulhoso, chamou um homem que era segundo o coração dele. Chamou um homem que o adorava em espírito e em verdade, um menino, para ser mais exato. Ele chamou um menino que a família não dava nada, ninguém dava nada, nem acreditaram quando ele matou o leão e o urso. Porque Davi não fazia para mostrar para os outros, para provar que ele era bom. Ele fazia para agradar ao Senhor, porque o Senhor, ele sabia que a recompensa era do Senhor. Então, se você está agradando alguém para conquistar algo, eu vou te falar uma coisa que você vai se decepcionar, você não vai conquistar nada. Porque aquele que te conhece no mais profundo é Deus. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe todas as suas características, Ele sabe. A única coisa que Ele pede é um coração contrito e quebrantado. Então, quando Deus te chamar, não olhe para o outro que você acha que é melhor que você. Apenas faça como Samuel. Eis-me aqui, Senhor. O teu servo ouve. Não ache que você é o do acaso. Eu queria que você refletisse de tudo isso que eu falei. Eu queria que você refletisse algo. Eu vou voltar à pergunta. Qual foi a última vez que você teve um encontro com o Pai? Sem plateia, sem ninguém para te elogiar. Porque nós temos um defeito muito grande. Nós achamos que Deus vai nos chamar e aí nós iremos estar prontos. Quando Deus te chamar, Ele já está te preparado há anos, você nem percebeu. Deus está te chamando, já está te preparando há tempos, e você está aí, ó. Ah, estou esperando alguém vir aqui em casa. Estou esperando o pastor olhar para mim. Ele nem tem altura, como que ele vai olhar todo mundo? Cadê? Como que ele vai olhar todo mundo? É o último dia que eu prego. Não menospreze aquilo que Deus tem para você. Eu queria que você colocasse de pé nesse momento, queria chamar o louvor. Estou me sentindo aqui, velho. Eu comecei a ver os caras pregando esses dias. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu quero que você entenda que isso não é uma reunião coach, amém? Deus ele não chamou você para ser um emocionado.